Sobre a questão do Lucas Ronier, jogador do Coritiba, os valores empregados. Eu confesso que nós temos, inclusive, algumas imagens aqui. Põe na tela aí, Andrezão. Algumas imagens aí pra gente observar. Tá aí, ó, Lucas Ronier, jogador que o Cruzeiro está querendo trazer. Eu confesso que acompanhei muito pouco ou quase nada. Fui até assisti alguns jogos do Coritiba na temporada passada. E, cara, é bom jogador, é promissor. É um nome bem interessante. Não é à toa também que o futebol da Arábia Saudita está querendo pagar 12 milhões e meio de euros nele. E os valores dele é de jogador que realmente está se destacando. A temporada passada, Ti, foram 44 jogos, 6 gols e 5 assistências. Lembrando que o Coritiba estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogou junto com o Natanael. Patrick Valu tem um aval do treinador, tem um aval do Léo Jardim. Numa carência do Cruzeiro hoje, né, HG? Cruzeiro que inclusive liberou o Tevez lá para trás Paranaense. Hoje tem na pessoa do Marquinhos, jogador ali pela ponta direita. Pelos números, como o Elton falou, é jogador para chegar e performar. Porém, também, pelos números dele da Série B, já não me empolga tanto assim, apesar de Mas estar pela juventude, não, Patrick? Tem um processo de maturação, né, tal. Eu acho que o Cruzeiro hoje precisaria ir em busca, não sei se ainda nessa janela, mas pelo menos no meio do ano, um jogador realmente para chegar ali com aquela cancha de titularidade. O Ronier, esse processo ainda, que vai chegar, vai ter que ter paciência, enfim, é um menino promissor pelos valores, como o Thiago falou, né, está sendo cogitado na Arábia. Fato é, o Cruzeiro tem uma carência nessa posição, HG. Talvez o Lucas Ronier seja a solução por enquanto. Paulo Zé. Falar a bem da verdade, né? Parece ser um absurdo, mas não é. Para se desenvolver, ele vai chegar com muito mais responsabilidade do que espaço para desenvolver. O momento para um jogador como esse chegar ao Cruzeiro agora não é bom. Incrivelmente, né? Um time que paga em dia, um time que está melhorando o CT depois de quase 30 anos da construção dele, mas... Eu discordo de você, Valu. Você pode ficar à vontade, Thiago, para discordar. Não tem problema. É excelente quando você discorda do que eu falo, para mim, inclusive. Então, é o que está acontecendo hoje no Cruzeiro, né? Um departamento de futebol que... A gente está vendo o quê? Uma mudança, já que foi aprovado pelo Leonardo Jardim, parece que a gente está vendo uma mudança daquele discurso, né? Não daremos a chave do clube a nenhum técnico aqui no Cruzeiro. Depois de 17 contratações, o terceiro técnico, um time que não consegue minimamente corresponder às expectativas do próprio departamento de futebol, vai atrás de um garoto de 20 anos. Eu estou com o Patrick quando ele diz, acho que o Cruzeiro deveria ter em mente jogador mais rodado, com capacidade, porque ele chega já com o olhar de assumir a ponta direita do Cruzeiro. Um jogador de 20 anos que tem muito talento, ele pode explodir, arrebentar no Cruzeiro e daqui a um tempo, se o Cruzeiro conseguir contratar mesmo, ser vendido pelo dobro do que foi contratado, não é essa questão. Não é o melhor ambiente. O Thiago discorda de não ser o melhor ambiente para um jogador de 20 anos, quando a gente tem Cássio, William, Marlon, Fabrício Bruno, Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. Jogadores que têm muito mais do que o dobro das horas de voo do jogador do Coritiba e que não estão conseguindo desempenhar em meio a tudo que o Cruzeiro tem sido envolvido. O momento é excelente, mas pela sua frase final, me parece que você quer grife e não jogador de futebol. O negócio é o seguinte, o momento é excelente por quê? Porque a gente vai ter 35 dias para que esse elenco do Cruzeiro consiga... Quem elogia grife aqui no programa é você, independente dos resultados. Você está falando de grife aí. Quem está falando sobre grife é você. Quem assiste o programa sabe o que eu tô dizendo. Eu estou elogiando o futebol do garoto. E ele vai ter 30 dias de trabalho. Qual outro clube ele tem a oportunidade de ter 30 dias de trabalho? Daqui até a estreia porque do nenhum time, foi tão incompetente quanto o daqui até a Cruzeiro e a sua estreia gestão do de time, futebol atual. para poder começar a treinar, a jogar, a entender como funcionam os companheiros e um novo trabalho de treinador. A grande verdade é óbvio que é vexatório o Cruzeiro ficar fora das finais do Campeonato Mineiro. Isso é indiscutível. O Cruzeiro não disputar a final do Campeonato Mineiro é algo vexatório. E isso não mas tem o discussão. Mineiro não importa para você, então tá tudo bem. Mas não importa mesmo. E aí vem a parte final do pensamento. O grande ponto pro que importa, o Cruzeiro vai ter 30 dias de pré-temporada. Vai só aumentar a cobrança, vai aumentar a cobrança. A cobrança vai ficar mais pesada. Pra cima do Lucas? Não, pra cima de todos do Cruzeiro. Mas do Lucas não vai ficar pra ele. Não. Agora então, eu tô mudando. O ambiente pra mim e pra ele é bom. O momento é bom, na verdade, não o ambiente, mas o momento é bom porque ele chega num momento em que ele vai ter tempo suficiente para conhecer os companheiros, para entender o treinador, para fazer um trabalho todo e completo pensando no início da temporada. E de verdade, convenhamos, eu acho que a cobrança também aumenta, como o Elton disse, mas o momento para o Lucas, para mim, é bom. E outra,
O que deixa ainda melhor o momento para ele. Tem muita gente boa que não está rendendo. E ele vai chegar aqui no mesmo pé de igualdade desses caras, com a possibilidade de ganhar a vaga titular. E, sinceramente, se for tão bom quanto eu acho que é, eu não consigo falar com 100% de certeza, acompanhei alguns jogos, mas poucos, eu acho que o moleque tem tudo para estourar. Então, eu discordo do Valor nessa. Ô, Patrick, grife ou te atende? Para o momento do Cruzeiro, não. Acho que o Cruzeiro, como eu disse, nesse momento, precisa de jogadores, porque esse processo que o Cruzeiro está passando, em termos de torcida, a gente sabe da pressão, é um cara que vai chegar e vai ter que performar rapidamente. E pelos valores envolvidos, o Cruzeiro pode muito menos, ou muito melhor, usar esse valor talvez para o meio do ano, usar para um jogador aí que atende a perspectiva da torcida, inclusive em termos não só de capacidade técnica, mas também de nome. Acho que o Cruzeiro poderia aí trazer esses valores que poderia ser investido no Ronier para fazer uma melhor contratação. Nós precisamos entender o que de fato vocês querem, porque se traz grife e não rende, tá errado. Se traz um jogador, o Natanael não tinha grife, chegou no Atlético, arrebentou, também estava lá. Então, assim, eu sinceramente... Isso é pro Valu que você tá falando? Não, eu tô falando... É pro Valu que você tá falando? Também, Fala pra ele. também. Qual é o seu valor? É pra também, você. Também. Você quer grife? É o seguinte, grife o Cruzeiro já foi buscar, gente. Sabe o que eu... Não, mas Mas grife ele já foi buscar. Cruzeiro precisa antes de Aí qualquer... agora, Nossa, o Atlético, por exemplo, foi lá buscar o Natanael. Eu, sinceramente, eu acompanhei muito pouco. E olha o que esse moleque... Foi um titular absoluto do Atlético hoje. Então, assim, se busca grife, tá ruim porque não rende. Aí vai buscar um jogador jovem promissor. Não é assim. Deveria buscar grife. Posso? Não, né? Fala aí. Não, sabe o que eu gosto? Aqui, às vezes, um planejamento ele pode começar de uma forma ruim e ter uma mudança de rota e acertar alguns pontos. Por exemplo, se o Cruzeiro buscou algumas grifes, e essas grifes, palavra do próprio Jardim, né? O Léo Jardim, disse que nem sempre, como que é a frase dele? Nem sempre dinheiro é sinônimo de boa contratação. Agora pode ser... Põe o Jardim aí para ajudar o Eltinho. Pode ser a mudança Põe ele de falando rota. aí. Ele vai falar isso? Então tá, coloca ele para falar. O clube já investiu para este ano, porque quer colocar a equipa no outro patamar, isso é normal. Este Mineiro não foi aquilo que pretendíamos. Vamos ter agora tempo para trabalhar, mas com certeza que a direção sabe também que podemos melhorar em alguns setores e está a trabalhar. Isso às vezes, investimento ou não investimento, às vezes não é sinónimo de ter bons jogadores. Às vezes temos bons jogadores e não necessitamos de muito investimento. O Lucas seria um investimento e um alto investimento. Os valores beiram 11 milhões, é isso, Thiago? 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares. Então, Esse é a pedida do Curitiba, é né? um investimento. Não sei qual o valor da proposta do Cruzeiro. Ok, mas é um investimento. É um investimento alto, mas é um investimento de algo que o Cruzeiro acredita que lá no futuro vai entregar o dobro e, no momento, entregaria já tecnicamente. Então, eu gosto do movimento que é feito, eu gosto do Cruzeiro tentar buscar nomes que às vezes não são os nomes glamurosos, mas que vão dentro de campo render ao Cruzeiro e também financeiramente lá na frente. Então, é uma aposta do Cruzeiro em um nome que surge lá no Curitiba e que pode render algo muito grande lá na frente. Então, é um nome que eu agrado, se o Cruzeiro vier a confirmar essa contratação, eu acho que é o Cruzeiro deslumbrando lá na frente e que já vem com o aval do novo treinador. Ô, Thiago, só verifica pra mim aí, o Léo Jardim chegou faz quantos dias? Poucos, 2 semanas. O Valor vai te falar 2 isso com semanas. 15 dias, Valor? 2 Vê semanas. pra mim aí se... É óbvio que teve a anuência dele. Eu tô perguntando o seguinte, se o Cruzeiro antes do Léo Jardim já queria trazer ou se foi O apresentado... Cruzeiro tentou no ano passado. Já tentou no ano passado. Cruzeiro tinha tentado no ano Se passado. você falou isso, você me desculpa porque eu não prestei atenção. Não, porque não, às vezes não vocês estão falei, falando e o não. André Não está falando não tinha comigo falado, aqui. não. E o chefe para mim tem Eu prioridade. conversei com a fonte do Cruzeiro agora há pouco. Logo que começou o programa, eu comecei a receber mensagens sobre o Lucas Ronier. E aí eu fui tentar entender para ver se havia algum interesse com essa fonte do Cruzeiro agora. E ele me disse que no ano passado, logo depois que a atual gestão chegou, esse jogador foi tentado na janela de transferências de julho. Era um nome que o Cruzeiro queria em julho do ano passado. E o Cruzeiro volta a carga por ele agora, com o aval do técnico Leonardo Jardim. Que eu acho importante, né? Posso falar? Isso. Pois não. Eu acho essa história de grife, não grife, uma grande bobagem, na verdade. Mas você que pediu. Que está sendo dita aqui. Mas você que pediu. Desculpa. Tá,
Vou tentar mais uma vez. Acho uma grande bobagem essa história de grife, não grife. Não é você que pediu? Pode seguir, Everton. É que ele... Você quer que eu siga porque você foi interrompida ou porque você se perdeu? Não, tentei por 2 vezes, tem que ser o suficiente para a gente conseguir concluir o raciocínio. Eu acho que você se perdeu. Tudo bem. Eu também acho. Tô com você, HG. Me dá aí o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, que usou as redes sociais para se desculpar com a torcida. E aí ele disse aí, ó, tem razão em criticar e cobrar. Estamos todos devendo e muito. Só peço para retirar o Pedrinho disso. Ele dá todas as condições e merece muito mais de todos. Assumo a minha responsabilidade, conheço bem o clube, sei do sentimento de vocês e onde temos que chegar. Compartilhe do mesmo. Desculpem agora, é hora de fechar a boca e trabalhar mais e melhor. Deus abençoe sempre. Agora eu vou dizer uma coisa para você, Alexandre Matos. Gerenciamento de crise. É uma coisa que você precisa ter muito cuidado, mas cuidar muito bem aí no clube. Gerenciamento de crise, outra coisa. Agora é momento, de fato, de fechar a Coan, fechar a boca e trabalhar 35 dias para uma folha sem jogo oficial, para uma folha de 20 milhões, é um prejuízo muito grande, muito grande. Você não vai ter um jogo sequer em 35 dias e a folha comendo, 20 milhões de folha. Foi um fracasso retumbante e quem coloca a ressalva, eu achei que o time fosse voar. Fui muito pelos nomes e errei. Agora, quem colocou ressalva no elenco que você montou não fui eu. Foi o treinador que você acabou de contratar. Vou tentar falar de novo, e está relacionado ao Matos, é a terceira tentativa. O que o Cruzeiro precisa neste momento? Pode interromper, Thiago. Eu já espero sempre sua interrupção. Depois do showzinho que você deu anteriormente. A sua interrupção é algo que eu sempre espero que aconteça. Então, assim, o que o Cruzeiro precisa neste momento é do diretor de futebol, Alexandre Matos, conseguir ser capaz de administrar as situações do clube internamente. Eu estou falando de comportamento de jogadores de uma maneira geral, não é ser babá de jogador, mas o clube, aliás, qualquer empresa, tem ali as suas normas a serem seguidas pelos atletas, comportamentos que devem acontecer de forma sadia a não atentar contra o nome da instituição, em redes sociais, em zonas mistas. Isso aí existe na cartilha de qualquer clube ou empresa. Que isso seja melhor gerido pelo Alexandre Matos, que não é bem gerido desde o ano passado, que entendam-se os jogadores que realmente querem seguir no clube, aqueles que não querem seguir não é simplesmente rasgar o contrato, é ele também, no papel de CEO de futebol, procurar as soluções. E dito isso, são os jogadores que estiverem no Cruzeiro estarem realmente comprometidos, entenderem onde estão e para que estão, e que tudo isso também seja parte da blindagem do departamento de futebol, porque o Leonardo Jardim precisa de paz para trabalhar dentro da Toca da Raposa. Num momento como esse, Patrick, de 35 dias sem jogo, diante dessa crise instalada e que não foi causada pela imprensa, tá? Você que está assistindo aí, você acaba enxergando alguma coisa positiva nisso? Questão de trabalho, né? No jogo, por exemplo, no jogo de sábado contra o América, eu vi uma evolução do Cruzeiro em termos de partida, de organização tática. E o Leonardo Jardim teve uma semana de trabalho, ele que está aqui desde o dia 10 de fevereiro, né? Foi a pergunta que você fez, e teve praticamente 2 semanas. Então, uma coisa positiva, né? Diante desse vexame do Cruzeiro, nesse início de temporada, é tempo de trabalho para o treinador. É a única coisa que eu vejo de positivo. Então, esse tempo de trabalho é aquilo que eu estou falando. Tudo isso vai amplificar as cobranças no Cruzeiro. O jogo, ele estreia contra o Mirassol. Ele estreia contra o Mirassol. O torcedor do Cruzeiro, a cobrança dele para aquele jogo... Duríssimo adversário, tá? E como que vai ser a cobrança para aquele dia? O torcedor do Cruzeiro vai querer ver um Cruzeiro, é claro que não vai estar, mas um Cruzeiro pronto. Ou um Cruzeiro que entregue algo muito maior do que vimos nas 2 partidas contra o América. Apesar que o Cruzeiro, nas 2 partidas, o Cruzeiro poderia ter ganho os jogos contra o América, mas é futebol. Futebol você não entra lá, o time tem um elenco melhor, o América tem um elenco inferior, vai dar Cruzeiro. Não é assim, não é essa a matemática. Mas o Cruzeiro criou oportunidades para vencer o jogo nas 2 situações contra o América, mas a cobrança para o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro, que só acontece nos finais de semana, 27 e 28, não é isso? 27 e 28 de março. Ou seja, é muito tempo
É muito tempo. A cobrança, então, vai ser maior. O torcedor do Cruzeiro vai querer já ver um trabalho do Leonardo um pouco mais avançado, já vai querer ver o Gabigol na sua melhor forma. O torcedor precisa ir com calma, El. Sim, Valu, mas não dá pra a pedir calma gente pro não... torcedor. Eu não trabalho com a cabeça do torcedor, mas eu entendo que naquele No diapasão dia... que você está falando, na quinta rodada, se o Cruzeiro não tiver resultados fora Jardim, e Não é vamos, fora. vamos continuar perpetuando o processo. Mas a gente não pode duvidar isso que o Elton falou. O que eu quero dizer... Tudo bem. O que eu quero dizer... Eu estou entendendo o papel que ele está fazendo. Isso. E eu estou dizendo, e eu estou confrontando que se o torcedor seguir nisso que ele está trazendo, que é o mais natural... Ô, Valu, a primeira coisa, no dia que o Leonardo Jardim foi anunciado, a primeira coisa que eu falei aqui, gente, paciência. A torcida do Cruzeiro precisa de paciência e de tempo para o treinador Leonardo Jardim trabalhar. O que eu digo é, a eliminação do Campeonato Mineiro na altura do campeonato, não chegando à final, aumentou a pressão para todos os lados. Aumentou a pressão para os jogadores, aumentou a pressão para a diretoria e, consequentemente, quando você dá 35 dias de trabalho ao novo treinador, você aumenta a pressão para cima dele. Nenhum time do futebol brasileiro vai ter tanto tempo para trabalhar, da Série A do Campeonato Brasileiro, vai ter tanto tempo para trabalhar como o Cruzeiro terá. Ah, Elton, mas o Botafogo foi eliminado agora também do Campeonato Carioca, não vai fazer parte da fase decisiva. O Botafogo tem uma final para ser disputada. O Botafogo disputa uma final essa semana agora contra o Racing. Então, o Botafogo vai ter, nesse meio tempo dos 35 dias, ele vai ter uma decisão. Então, o trabalho é um pouco diferente. Então, é nesse sentido que eu estou dando. A pressão ao Cruzeiro, aos seus comandados e ao comandante vai aumentar. Eu vou dizer para vocês que eu estou de acordo. Cruzeiro, jogadores, direção, treinador, não terão essa paciência, não podem contar. Mas e nem não dá vão pra contar pedir calma de com essa torcedor. paciência, Hora que o essa calma do termômetro torcedor. subir, manda o técnico Só embora que- de novo e peraí. continua Não, eu sou contra isso, E a Alô. direção de futebol é curioso. O conta-giros dentro do Cruzeiro de jogadores acontece, porque muitos já não estão mais. Ramiro, Vital, essa turma toda, que estava desde o ano passado. De técnicos acontece, Seabra, Diniz, aí Jardim, mas a direção de futebol segue. O contagiro dela é o único que está parado. Não, gente, eu acabei de falar. Peraí, só um instantinho. Eu HG. acabei de falar. Eu acho que esse senhor não escutou. Thiago Valu não escutou. Eu acabei tô de com falar problema. que a pressão para cima de jogadores, treinador e direção de futebol vai ser pesada. Porque nós estamos falando de um baita de um elenco com muita grife, com estrutura, com salário pago, que é obrigação, com estrutura, com salário pago em dia, etc e tal. Então vai rolar pressão para cima de jogadores, técnico e direção ordem de é o futebol. contrário. A Vai ordem é o rolar. contrário. E tem que A rolar. ordem Quer é o moleza? contrário. Senta no pudim, irmão. A gente estava em busca disso aí, até saiu há pouco no GE, né? No Globoesporte.com lá de Curitiba. Deixa eu só ver aqui quem trouxe a informação para a gente ser. Acho que foi a Nádia. Isso, com o Guto Marchiori. É um jogador que o Cruzeiro realmente monitora, fez uma consulta, mas a informação que a gente tem é que o Coritiba hoje, ele pensa, o jogador está avaliado pelo Coritiba em 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos, que seria aí a maior venda da história do Coritiba, né? Que o ótimo Igor Paixão, se não me engano, saiu por 7 na época. 8. Hoje... Na matéria da Nádia fala 8. 8? 8 de euros. Então, é um jovem de muito potencial, né? 20 anos, jogador canhoto, é um bom jogador realmente. Agora, esses valores aí eu acho que estão... Se bem que o mercado não dá para falar o que é fora da realidade e o que não é, né? Mas por essa cifra aí, não sei se o Cruzeiro avançaria para uma proposta não, viu, Caramujo? Mas a informação procede e a gente confirmou e tem os detalhes aí no centraldatoca.com.br. É muito bom jogador, né? Não sei, não é um jogador pronto, né? Um cara que chega ali, mas assim, pelo que tem jogado no Coritiba,
desde o ano passado, seria uma excelente aposta. Difícil é pelos valores, né, Caio e Pedro? Talvez só se a gente conseguisse comprar uma fatia ali, né? Compra um pedaço, deixa um percentual fixado ali, às vezes, para comprar no outro ano, ou faz aquele carnezinho, né? Para ver se consegue trazer, mas bom jogador, inegavelmente. Bom jogador, Emerson, e assim, acho que dá até para pensar em não adquirir 100% do atleta, deixar uma porcentagem com o Coritiba para tentar diminuir esse valor, né? O Samuel até aponta aí que o Coxa tem o interesse de fazer uma das suas principais vendas, mas algumas condicionais também precisam ser colocadas, e aí cabe ao Cruzeiro fazer isso durante a negociação, que assim, o Igor Paixão era um baita jogador, mas quando o Coritiba vende o Igor Paixão, o Coritiba estava na primeira divisão. Isso conta muito para o mercado. Você tem um atleta jovem desempenhando na principal competição do seu país. O Lucas Ronier é um baita prospecto, é um jogador que tem muito futuro, tem atuado bem, tem características interessantes, mas ele está no Coritiba na segunda divisão, então o nível de enfrentamento é menor, tudo isso pesa na hora de negociar, mas aí cabe a diretoria de futebol demonstrar sua qualidade nesse tipo de situação e tentar contornar um acordo que seja favorável também ao Cruzeiro, não só ao Coritiba, mas falando especificamente do Lucas Ronier, acho um bom jogador e que se encaixa nas características de jogo do Leonardo Jardim. O Emerson estava até fazendo questão de procurar aqui no famigerado WhatsApp, a gente estava conversando sobre ele no dia 11 de fevereiro, e eu achei até a conversa por aqui. No dia, inclusive, o Ronier fez um belíssimo gol, né, contra o Operário, ele que começou bem também o estadual. É um jogador que me agrada demais. Eu acho que dentro da última edição da Série B, por mais que o Eric Puga, que eu também gosto, tenha sido o artilheiro, o principal destaque técnico foi o Lucas Ronier. Conseguiu dar uma consistência muito interessante ao Curitiba, encantando com lances bem plásticos, tem muito refino técnico, e a inteligência que ele tem para um jogador da idade dele é muito fora da curva. Tomara que essa negociação avance, torço para isso, os valores realmente são elevados, mas se o Cruzeiro tiver condições, eu acho que é um investimento que vale muito, mas muito a pena. Não dá para ter a certeza absoluta de que viria já entregando o resultado, mas é um jogador que eu enxergo um potencial imenso e já preparado para atuar na Série A, até mesmo para ser titular do Cruzeiro. Ponta forte, habilidoso, veloz, que tem capacidade de organizar o time, uma boa finalização, também uma boa bola parada. Gosto demais do Lucas Ronier, que, para mim, hoje, dentro do futebol brasileiro, é um dos nomes, pelo menos dos viáveis, mais interessantes para a ponta direita do Cruzeiro.